Fala, amantes do esporte, esse é o canal Loucos por Futebol. E hoje eu vou entrar num tema, vai ser um pouco polêmico, mas vai ser bem interessante para deixar a gente refletir um pouco sobre o nível do futebol brasileiro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Que nível que tá a Liga Brasileira hoje em dia? Será que os níveis de confronto é tão alto assim? A rivalidade é tão forte assim? O número de campeões é tão alto assim? Será que a Liga Brasileira se ela entra entre os top 5 melhores campeonatos do mundo? Cara, eu vou falar sobre isso durante o vídeo e também eu vou fazer uma opinião sincera, tá ligado? Porque tipo assim, será que a glamorização que fizeram ao longo desse tempo, a gente não se deixou levar por isso e fala assim, nossa, a La Liga é melhor, a Bundesliga é melhor, a Premier League é melhor, a, tá ligado? A Série A é melhor, a Ligue 1 é melhor, tá ligado? Tipo uma reflexão, será que essas ligas são melhores que a Liga Brasileira? Será que os times de lá é tão bom, apesar que tem uns cinco ali que entra entre os super times que o nível de confronto fica meio desnivelado, tá ligado? Mas eu vou falar pra vocês, será que o restante é tudo isso mesmo? É uma boa pergunta. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e depois do vídeo eu vou pedir pra você escrever aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre a Liga Brasileira. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro parâmetro, o nível de competitividade. Cara, vamos começar pela Premier League. Quando começar a Premier League, tipo assim, a gente já sabe quem é que vai ser os campeões. A gente coloca três times assim pra brigar pelo título: Manchester City, Chelsea e Liverpool. O mais provável é o Manchester City. A La Liga, a gente coloca três times para ser campeão. A gente coloca Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona. Na Ligue 1 é Paris Saint-Germain, porque não tem outro, sabe? E na Liga e na Série A italiana, o domínio ou é do Napoli, o domínio não. Antes do domínio era da Juventus. A briga fica entre Napoli e Internazionale, que estão vindo forte pra caramba, tá ligado? Candidatíssimas a ganhar título com mérito, sabe? Aí a gente chega na Bundesliga, tem o Bayern de Munique. De vez em quando. Não, o Bayern de Munique é sempre dominante, mas de vez em quando aparece o Leverkusen. É muito raro, mas sempre a dominância é, é das potências, tá ligado? Agora eu te pergunto uma coisa. Nos últimos 10 brasileiros, teve dominância? Pode ter um parâmetro, tipo assim, tem dois times aqui no Brasil que tá um pouco passo à frente do que os outros. Quer dizer, dois passos à frente do que os outros. Porque tem um agora que é o Botafogo e tá um passo à frente também dos outros. Esses dois que tá dois passos à frente é Palmeiras e Flamengo. E o que tá um passo é o Botafogo, que tá um passo atrás é o Botafogo. Só que o caso do brasileiro é o seguinte: quantos times fortes que pode chegar até o título? Cara, aí a gente tem São Paulo, a gente tem Corinthians, a gente tem Grêmio, a gente tem Internacional, a gente tem Cruzeiro, a gente tem Atlético Mineiro, agora tem o Bahia, o Fortaleza. Mesmo não estando bem esses times, eles chegam fortes. Chegam muito fortes, muito forte. E tipo assim, o Brasileirão, por mais que a gente pensa, ele é imprevisível. Ele não é previsível, ele é imprevisível. Só pra você ver o nível de
no nível de competição do Campeonato Brasileiro. E uma coisa que eu acho muita graça no Campeonato Brasileiro é porque é o seguinte, todos os comentaristas, eles já têm uma opinião de quem vai ser rebaixado e quem vai ser campeão. Só que os dois últimos na tabela, dá pra cravar certinho. Mas o resto não dá pra cravar, cara. Sem zoeira, não dá pra cravar, porque o Campeonato Brasileiro sempre tem uma surpresa diferente. E essa surpresa que eleva o nível do Campeonato Brasileiro. Tipo assim, pra não cair precisa de 45 pontos. Cara, tem time que faz 46 e já foi rebaixado, sabe? Esse que é o nível do Campeonato Brasileiro. E o nível para ser e o coisa para ser campeão, eles colocam Palmeiras, Flamengo, o Botafogo, tá ligado? Entre os favoritos. Só que nem sempre são assim, porque nos últimos 10 brasileiros, teve 7 campeões diferentes. Olha que estatística bacana, tá ligado? Por isso que, pra mim, o Brasileirão tá à frente desses campeonatos. Outro fator importante, a primeira foi variação de campeões. Tá ligado? Agora eu vou falar sobre um pouco mais do nível de enfrentamento. Tipo assim, numa liga da Europa, dificilmente você vai ver um time. Pode até acontecer, tá ligado? Que o desnível é gigantesco, mas pode até acontecer isso aí. De um pequeno tirar pontos do líder do campeonato, sabe? Mas é um pouco mais raro nas ligas europeias. Agora, no Campeonato Brasileiro, tem vários fatores que podem tirar o time que está na zona de rebaixamento, pode tirar ponto do líder, sabe? Tipo, você tá jogando contra o esporte tá lutando contra o rebaixamento, o esporte na Ilha do Retiro. Cara, é certeza que o seu time vai perder, velho. É certeza, mano. É certeza que o seu time vai tomar taca, mano. Entre outros fatores, Serra Dourada, como qualquer estádio, na verdade. Desculpa a torcida do esporte, tá ligado? Mas qualquer estádio, cara. Se você pegar um time, o líder, pode pegar um time que tá na zona de rebaixamento, um time que tá perto da zona de rebaixamento, sabe? Pode perder, velho. Pode perder, mano. Tipo assim, é uma coisa difícil, é uma coisa que você fala, putz, caraca, mano, o time tá na zona de rebaixamento, cara. O time tá mal. E mesmo assim o líder perder para um time que está na zona de rebaixamento, isso pode acontecer. E, tipo assim, no Campeonato Brasileiro é frequente, cara. É frequente, é um dado muito frequente. Tipo assim, isso é muito normal. A questão pode ser tática, pode ser técnica, pode ser o apoio da torcida que falar para você quando o time tá prestes para ser rebaixado. É difícil, é doído, tem horas que os jogadores não tem técnica, joga com a raça, como se fosse um pitbull atrás de carne, sabe? Coisa, tá ligado? Coisa de maluco. E eu acho que um dos fatores, mano, é tipo assim, esse é um dos fatores que pesa muito a favor da Liga Brasileira, que é o Campeonato Brasileiro. Ser muito forte, mano, porque é o seguinte, cada jogo é um ponto de interrogação. Nenhum jogo tá 100% definido. Nenhum campeonato está 100% definido. Assim como no. Assim como um time perto da zona de rebaixamento pode tirar um time pode tirar ponto de um time que está líder. Uma das coisas que aumenta o atrativo do Campeonato Brasileiro é o clássico. Os clássicos. Cara, tipo assim, a gente tem clássicos regionais, que é clássico de cidade, que é Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e Internacional e Grêmio, entre outros, o Bavi, entre outros clássicos, sabe?
Aí o que acontece? Só que também no Campeonato Brasileiro a gente tem clássicos fora da cidade. Fora da cidade. Um exemplo é entre Flamengo e Atlético Mineiro, que já decidiram títulos e tem uma rivalidade gigantesca entre Cruzeiro, Atlético Mineiro e Flamengo, tem uma rivalidade gigantesca desde os anos 80, 70, se eu não me lembro. Cara, acirrada, o jogo até entre os dois é acirrado demais, sabe? E também tem outro clássico bacana, que é, que é entre Corinthians e Internacional. Apesar que os corintianos não enxergam isso como clássico. Os corintianos não veem esse jogo como clássico. Só que a parada é o seguinte, tipo assim, os corintianos encaram como clássico, mas também a gente, quando ganha, a gente zoa os caras. Que é o clássico entre Corinthians e Internacional. Cara, Corinthians e Internacional, velho. Desde 2005, cara, eu vou falar pra você, o nível de competição entre os dois, quando os dois se enfrentam, é tão grande que eu acho que tá sendo maior do que Corinthians e Santos. Porque, meu Deus do céu, cara, é muita coisa. Quando a Corinthians ganha, fala, ó, coloca no DVD. Aí sempre tem reclamação de arbitragem, tudo esse negócio. É, pegar jogador que ia pro rival, sabe, pro Inter e essas coisas, sabe? E tipo assim, o Inter, eu acho que o segundo maior rival do Inter, tirando o Grêmio, que é o clássico regional, eu acho que é o Corinthians, cara. E o Corinthians, desculpa, mano, a gente não fala, Internacional não é clássico, desculpa. Contra o Internacional é clássico. Não é só por causa de 2005, é por causa de 2009, é por causa, entre outras coisas. Mano, o jogo Corinthians Internacional mano, é clássico, velho. Não adianta. A gente tenta falar que não, mas é clássico. Já lá na Europa, tem o El Clássico na Espanha. Brabo. O clássico de Manchester entre Manchester United e Man City. Brabo. Temos o clássico da La Madonina, que é entre o Milan e a Internazionale. Também é brabo, é brabo. Tá ligado? Também temos o clássico entre o Bayern e o Borussia, só que, tipo assim, o Bayern ultimamente tá tomando umas proporções gigantescas, tá ligado? Tá ganhando de lavada, tá ligado? Já se torna menos empolgante porque você já sabe quem é que vai ganhar. Aí o que que acontece? Na Ligue 1, deixa quieto. Tipo assim, não tem adversário à altura pro Paris Saint-Germain. Aí fica difícil, tá ligado? Porque fora, tipo assim, fora o El Clássico lá na Espanha, o que, que é mais que o Real Madrid faz? O Real Madrid faz clássico com o Atlético de Madrid, beleza, pela cidade. Só que fora o Atlético de Madrid e o Barcelona, não tem mais clássico. Não tem mais aquele clássico empolgante. Na Itália, tem a Juventus, tem a Roma, tem o Napoli, tá ligado? Tem até um pouco mais do que as outras, sabe? Que nem na Premier League, tem o Manchester, tem o clássico com o Manchester City, Manchester United, tem o clássico ou quando vai jogar contra o Liverpool, quando vai jogar contra o Arsenal. Que o Arsenal, meu Deus do céu, o Arsenal não empolga em nada, velho. Aí tem clássico também contra o Tottenham. Não sei se o Tottenham pode enquadrar como clássico? Pode também, pode enquadrar como clássico. Também tem o clássico de Londres entre Arsenal e Chelsea, Arsenal e Tottenham, Tottenham e Chelsea, tá ligado? Só que não é tão empolgante quanto no brasileiro, sabe? Eu acho que não é tão empolgante no brasileiro. Talvez eu não viva a realidade do inglês para poder saber sobre essas paradas, tá ligado? Agora, lá na França e na Alemanha, a desqualificação dos outros times tiraram aquela magia do clássico. Paris Saint-Germain vai pegar o Olympique de Marseille. Cara, o Olympique de Marseille, infelizmente, não é o mesmo time que era no começo dos anos 90, sabe? Aquele time competitivo, sabe? Mesmo assim na Alemanha, o Bayern pega o Borussia, você já sabe quem vai ganhar. O Bayern pega o Leverkusen, você já sabe quem vai ganhar.
Agora o Hamburgo subiu, o Bayern vai pegar o Hamburgo tá um ponto de interrogação por enquanto, e você já sabe quem vai ganhar, tá ligado? Por isso que o Brasileirão, ele leva muita vantagem nessa questão de clássicos. Que os clássicos aqui são muito empolgantes, tá ligado? E voltando a falar vou falar sobre rebaixamento. A questão do rebaixamento, tipo assim, na Europa, é mais acentuada. Tipo assim, tipo assim, depende das ligas, três rebaixamentos. Acho que todas essas ligas europeias principais é três rebaixamentos. E, cara, muitas vezes, não, quase todas as vezes que cravam que o time vai cair, é certeza que o time vai cair. No final do campeonato ele vai estar na zona de rebaixamento e ele vai cair. Só que no brasileiro é meio diferente essa questão. Por que é diferente? Cara, a mesma competição que tá pro título tá pra cair. Tá pra quem vai cair. Cara, tem hora que o campeonato é mais interessante de assistir da luta pra quem não vai cair. Cara, eu vou falar uma coisa aí. Teve um. Não lembro que brasileiro que foi, que não foi. Tipo assim, não teve campeão por antecipação, não teve. O título foi definido nas duas últimas rodadas. Cara, a melhor competição era quem ia cair, cara. Porque, tipo, você tava muito acirrado, muito acirrado. O negócio de que quando chega nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, qualquer um percebe que tem time que joga a vida, joga com raça. E é uma das coisas que eu acho errado. Por que não joga com essa mesma raça, com essa mesma gana de não cair para conseguir uma classificação melhor na tabela, sabe? E é esse que é outro fator que eu falei anteriormente no vídeo. Porque se o seu time tá na zona de rebaixamento e vai pegar time grande, o time grande não vai entrar de oba-oba, velho. Não vai querer entrar de oba-oba. Se entrar de oba-oba, o time que tá na zona de rebaixamento vai encarar vai encarar mesmo, de fato, e vai fazer gols, mano. E vai pra cima mesmo, tá ligado? Porque não tem nada a perder, cara. Isso que eu acho um pouco errado nas últimas rodadas. Mas, voltando a essa questão de rebaixamento, cara, é outra competição à parte, velho. Tipo assim, mesmo competição pra quem tá em cima, pra quem tá lá embaixo também, cara, a competição é muito acirrada. E é outro fator que pesa pra Liga Brasileira. Ou, Campeonato Brasileiro, tá ligado? Que é esse fator do rebaixamento, meu, ser muito mais atrativo do que lá na Europa, tá ligado? Porque aqui é uma competição à parte. Lá não, é meio cravado e o pessoal, tipo assim, acho que é culturalmente deles. Ah, não, meu time vai ser rebaixado. Fazer o quê? Beleza. Aqui não. Meu time vai ser rebaixado. Ah, meu time vai ser rebaixado. Não, não, não. Não, que isso. Vamos lutar até o fim, mano, pra não ser rebaixado. É culturas, como se fala? Culturas variáveis, mas tem que falar sobre isso. Esse fator aqui, cara, eu vou ser sincero pra você, esse é oficialmente o maior calcanhar de Aquiles do Brasil. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Agora esse fator vai pesar totalmente para a Europa, que é a questão financeira. Apesar deles, vou comparar com o futebol inglês. Apesar deles ter feito uma organização gigantesca para profissionalizar melhor a sua liga, o Campeonato Brasileiro ele teve recursos de fazer isso. Ele teve como tirar esses recursos, sabe? Só que, pô,
Quando eles conseguiram fazer isso, no outro ano eles abriram e deixaram de mão. Que é o caso da Supercopa do Brasil de 87, que deu uma polêmica entre Flamengo e Sport. E todo mundo fala, ah, quem foi campeão brasileiro foi o Sport, ah, quem foi campeão brasileiro foi o Flamengo, tá ligado? Tá ligado? Que o Brasil criou a Superliga do Brasil naquele tempo. E tipo assim, foi o que a Inglaterra fez. Deu nome e os times se juntaram e criaram a Premier League. Pegaram o modelo dessa, eu não lembro, não é Copa João Avelange, esqueci o nome desse campeonato que eles colocaram. Aí, que foi em 87, fizeram esse campeonato, os ingleses viram, pegaram o modo de marketing da NBA, da NFL. Cara, só por comparativos financeiros. Vou falar sobre a NBA. A NBA é famosa no mundo inteiro. É atrativo para o mundo inteiro. Não só os melhores jogadores jogam na NBA, como também os salários mais altos de jogadores de basquete estão na NBA. A NFL, cara, a NFL eu posso falar porque eu gosto mesmo da NFL. Eu acompanho, eu tenho um time na NFL, tenho um time de futebol americano, tá ligado? Gosto pra caramba. No Super Bowl, antes do Super Bowl, os contratos televisivos, patrocínios, anúncios que passam na televisão são dos mais altos do mundo. O intervalo mais cobiçado do mundo não é o da final da Champions League, é da final da NFL. Os trailers mais brabos são da final da NFL, sabe? E eles viram esse atrativo, os ingleses viram esse atrativo e falou, não dá pra gente fazer isso aqui na Premier, fazer isso, colocar isso aqui na nossa liga. Pegaram todos esses recursos, colocaram lá. Tanto que a Premier League, ela arrecada muito dinheiro. É muito dinheiro, tá ligado? Os jogadores que vão pra lá vão super inflacionar, sabe? E por isso que o último da zona de rebaixamento, tem mais dinheiro do que o campeão, o campeão, o primeiro lugar aqui na Liga Brasileira. E a desproporção é muito gigantesca, sabe? E isso que quebra um pouquinho o Brasil, porque enquanto eles procuraram se profissionalizarem melhor, criarem atrativos, saber prender a sua atenção, aqui só se preocupou em politicagem. Aí descambou tudo, tanto que jovens talentos, tipo assim, hoje em dia você não vê um rapaz falando assim, um moleque, ah, eu quero ganhar Libertadores pro meu time. Ah, eu quero jogar um Campeonato Brasileiro pro meu time. Não, ele quer falar, ah, eu quero jogar La Liga, quero jogar Premier League. Ah, eu quero ganhar Champions League, sabe? Porque além deles conseguir fazer um negócio melhor com investimento, que um investimento a longo prazo que eles fizeram, e eles conseguiram glamourizar o negócio. E esse fator pesa totalmente para eles, porque eles foram muito brabo nisso que eles fizeram. Então, pessoal, a minha conclusão ao término desse vídeo, eu acho que o Campeonato Brasileiro entra nas top 5 ligas. E tipo assim, para mim, a Premier League, pelo nível. Mano, é porque a Premier League, a desproporção de dinheiro que gera na Premier League é descomunal. Não tem comparação, não dá para comparar. Agora, eu acho que o Brasileirão é mais forte do que a La Liga. Em nível de competição, é mais forte do que a La Liga. Eu acho que é mais atrativo do que a Série A italiana e a Bundesliga e a League One. Para mim, eu acho que as 5 tops ligas do mundo são
Premier League, Campeonato Brasileiro, La Liga, é, Série A e depois a Bundesliga. Aí você fala, por que você não colocou a Ligue 1? Porque tem Paris Saint-Germain. É, por causa desse fator mesmo. Por causa desse fator. Porque é o seguinte, você já sabe quem é que vai ganhar. A Bundesliga eu coloquei também em quinto, porque você sabe quem vai ganhar, cara. Quem vai ganhar. Em nível de competição, eu acho que, cara, eu tiraria a Bundesliga e colocaria o Campeonato Argentino. Que o nível de competição lá tá ficando bem nivelado, apesar que tá uns degrau abaixo. Em questão financeira, cara, não tem comparação do Campeonato Brasileiro com essas seis, cinco ligas. Não tem comparação, tá ligado? Porque o jogador mais caro aqui no Brasil, pro time pequeno da Premier League, é troco de pinga. Pro time do segundo escalão da La Liga, é troco de pinga. Ou um time da Bundesliga, é troco de pinga. Pra muitas ligas assim, é troco de pinga, sabe? E, cara, é fogo, mano. É uma coisa que o Brasil tinha que. A Liga Brasileira, os times, os clubes, deviam se reunir e fazer um padrão. Porque, cara, perder jovens talentos assim cedo é doído. É doído, sabe? Ver jovens que nem Hendrick, que nem o Estevão, que nem Vinícius Júnior, que nem o. Até o Marquinhos, vou trazer os caras antigos. Você não viu os caras se desenvolver aqui, Rafinha, tá ligado? Você não vê os caras se desenvolver aqui. Você vê os caras se desenvolver lá. Você vê bem pouco dos caras aqui, tá ligado? E assim a gente fica perdido. A gente fala, caraca, de onde saiu esse cara? De onde esse cara veio, sabe? O maluco saiu fora rápido, que nem o caso do Firmino. Jogou no Figueirense. Eu nem sabia que o Firmino tinha jogado no Figueirense. E o Firmino é um baita jogador, sabe? Eu acho que a Liga Brasileira, os clubes brasileiros, apesar que eu vou falar uma coisa pra você, eles não tem uns que não vai querer ceder, mas eu criaria a Superliga do Brasil, sabe? Por quê? Cara, é mais dinheiro, aumenta as rendas, patrocínios, direitos de transmissões, sabe? E entre outras coisas, tá ligado? Que faria a liga um pouquinho mais forte, entraria mais dinheiro e seguraria mais talentos, tá ligado? Que produzem de monte. Que é outro fator que é muito bom, é muito melhor do que a Premier League. Que a Premier League, apesar que tem ingleses bravos, tem ingleses que são craques demais. Tem muito tipo assim, tem muito jogador inglês que é sensacional. Só que a parada é o seguinte, tem um time que a maioria esmagadora é tudo estrangeiro, sabe? E no Brasil não, é sempre, tipo assim, um, dois, sempre três, quatro jogadores são estrangeiros. A maioria, a vasta maioria, é tudo brasileiro. E brasileiros bons, sabe? É uma série de fatores, mano, que elevam o Campeonato Brasileiro e que abaixa o Campeonato Brasileiro, que é esse fator financeiro. É uma coisa que isso daí de revelar jogador também é um expoente, pode ser um expoente, porque é o seguinte, a França também revela muito jogador. E é incrível porque só o Paris Saint-Germain que ganha a Ligue 1. O que tem de jogador francês, não só na Europa, no mundo, cara. No mundo, se você vê algum time da Austrália, tem um francês. Se você vai pro México, tem um jogador francês. Se você vai pra Liga. Qual foi? Eu tava pesquisando, acho que é no Irã. Tem um francês jogando no Irã, tá ligado? Tem que ter um francês e um brasileiro tocado aí no mundo, sabe? É bem interessante isso. Mas eu vou falar pra você, meu. É vários fatores que
pesam sobre isso, mas eu acho que a Liga Brasileira tá entre as melhores ligas do mundo. Se você curtiu esse vídeo, deixa aperta o botão de curtir, deixa o like, ative as notificações e se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você não concordar também, deixa nos comentários assim, ah, mano, concordo, você falou besteira durante esse vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo e é mesmo. Não esquece de ver os outros vídeos, não. Tem muito vídeo top aqui no canal, cara. Aí tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, loucos por futebol.